Aqui é o José Alberto, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre Levítico 23, o calendário da redenção e 4 implicações do conhecimento que a gente vai estudar aqui hoje. Essas implicações vão lançar luz sobre temas que são conhecidos dentro do mundo religioso e que muita gente não sabe. Então preste muita atenção. O capítulo 23 de Levítico, ele apresenta 7 festas. Olha o número da perfeição aqui. Páscoa, pães asmos, primícias, trombetas, expiação e tabernáculos. Páscoa e pães asmos ligados a eventos históricos, libertação do Egito. Primícias e Pentecostes ligado ao calendário agrícola. Trombetas e expiação ligados ao serviço do tabernáculo. E a festa de tabernáculos ligados ao cuidado de Deus, também assim com um conceito festivo ligado ao religioso. A Páscoa e os pães sem fermento, pães asmos com ervas amargas, foi instituído no momento que Deus libertou o povo de Israel do Egito e deu ordens para que eles não esquecessem do poder dele, da libertação. Eles deveriam comemorar essas festas. Primícias, os primeiros frutos, faziam aquele molho, primeiras espigas colhiam, faziam aquele molho, é o reconhecimento de que Deus é digno do melhor, do primeiro e do melhor, e que Ele é a fonte da manutenção da vida. Pentecostes, na colheita. Trombetas anunciava que o dia da expiação estava chegando. O dia da expiação é uma festa que acontecia uma vez ao ano, no final daquele ciclo do santuário. E durante os dias, dia a dia, as pessoas confessavam seus pecados sobre a cabeça de um cordeiro. Esse cordeiro era sacrificado morrendo no lugar deles. Independentemente do pecador levar esse cordeiro, o sacerdote sacrificava um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde. Uma vez por ano, tinha uma cerimônia que era conhecido como a purificação do santuário, o dia do juízo, o dia de acerto de contas, em que eles faziam uma expiação final pelo povo, uma expiação final pelos príncipes, uma expiação final pelos sacerdotes. Teoricamente, simbolicamente, os pecados eram transferidos para o santuário, e aí faziam uma expiação para tirar os pecados do santuário e eliminar, purificar a congregação. Então eles escolhiam 2 bodes, um pelo Senhor e outro por Azazel. Confessavam seus pecados sobre o bode pelo Senhor e para o bode emissário. E aí eles faziam assim: confessavam o pecado sobre o Azazel, sacrificava e pegava o sangue desse bode e aspergia sobre o propiciatório, dentro do lugar santíssimo. Tá? O propiciatório é aquela chapa de ouro que cobria a arca do concerto e tinha os anjos, os querubins. E ali aparecia a presença de Deus, no que a gente conhece como Shekinah. O sangue era aspergido ali. Depois o sacerdote saía, confessava os pecados sobre o bode emissário e carregava esse bode para o deserto. E a ideia era morrer à míngua, num lugar longe da congregação. Então, essas 7 festas são além do sábado do Senhor. Além do sábado do 4º mandamento, eles comemoravam essas festas. Essas festas caminhavam no ano como um feriado atual. Um ano caía numa segunda, o outro ano numa terça, outro ano numa quarta. Então, era um calendário de festas que o povo de Israel comemorava. Quando vem Jesus Cristo e os apóstolos, eles mostram que aquilo ali que acontecia, aquela sombra, aquele tipo, tinha um significado no ministério evangélico, na pessoa de Jesus Cristo. 1 Coríntios 5, versículo 7 diz assim: Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Aquele sangue derramado do Cordeiro, aquele sangue passado na verga da porta, o sangue do Cordeiro Pascal, o sangue dos sacrifícios do santuário, simbolizava Jesus Cristo morrendo pela humanidade. Jesus Cristo morreu na data de uma Páscoa, numa festa de Páscoa. E quando ele morre na Páscoa, ele cumpre, ou seja, aquilo que era símbolo alcança a realidade em Jesus Cristo.
E ali, o pão sem fermento, o pão asmo, representa Jesus Cristo se oferecendo sem pecado. E as ervas amargas, simbolizando o sofrimento da escravidão, foi o que Jesus Cristo carregou em termos de sofrimento, sendo moído, massacrado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus Cristo, ele sofre os pecados da humanidade toda, carrega sobre si. E aí nós saímos perdoados e livres, mas ele sofreu. Então, Jesus Cristo cumpre Páscoa e pães asmos quando morre. Descansa no sábado. Quando ressuscita no domingo pela manhã cedo, cumpre primícias. Jesus Cristo não ressuscitou sozinho. Ele ressuscita com um conjunto de pessoas. E esse conjunto de pessoas ele apresenta ao Pai como molho movido, um troféu da sua vitória sobre a morte. E porque Cristo ressuscitou, porque essas pessoas ressuscitaram, nós cremos que haverá uma segunda ressurreição, onde todos os santos de Deus que já morreram serão ressuscitados. Passados 50 dias, Jesus Cristo intercede junto ao Pai e concede o Espírito Santo. Ele falou: eu vou mandar o Espírito Santo. Subiu, levou cativo o cativeiro, ou seja, destruiu a morte na pessoa dele e deu dons aos homens. A palavra diz que Deus está muito ansioso a nos dar o Espírito Santo. Cumpre Pentecostes na data do Pentecostes. Você pode ver lá Atos capítulo 2, de 1 a 4, diz assim: estavam reunidos, ao cumprir-se o dia dos Pentecostes, estavam reunidos pessoas de todas as nações debaixo do céu. Aí Pedro prega, as pessoas ouvem o Evangelho, e o Evangelho é disseminado quando essas pessoas voltam para suas casas. Então, Jesus Cristo é a nossa Páscoa, Jesus Cristo é as primícias dos que dormem, cumpre primícias também. 1 Coríntios, até anotei aqui, 1 Coríntios 15, versículo 20 e 23. Atos capítulo 4, tá? Atos capítulo 2, versículos 1 a 4, falando ao cumprir-se o dia do Pentecostes. Então, na data que era a data da festa judaica, do calendário judaico, cumpre-se o dia do Pentecostes. Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes. Aí depois vem trombetas que anunciavam o dia da expiação e as próprias festas da expiação. Para saber quando no calendário é o cumprimento da expiação, a gente tem que olhar as profecias, principalmente Daniel e Apocalipse. Então, olha, o capítulo 7 de Daniel, ele apresenta a história universal dos reinos. Na altura do quarto animal surgem chifres. O quarto animal é o Império Romano. Os chifres são os prolongamentos do Império Romano. Dentre os prolongamentos do Império Romano, aparece um que tinha boca, olhos, falava com insolência, perseguia os santos do Altíssimo e mudaria os tempos e a lei. No capítulo 8 de Daniel, aparece também um chifre, também fazendo uma obra semelhante. Olha que interessante aqui, ó. Capítulo 8, versículo 10. Cresceu até atingir o exército dos céus, alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício costumado e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Quando fala estrelas aqui, gente, é linguagem figurada. Daniel 12, versículo 4 diz assim: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como estrelas sempre e eternamente. Então, a obra do chifre, tá, que lançou o exército do céu e os pisou, e que se engrandece contra o príncipe do exército, lançando por terra o lugar do seu santuário, tá? E ele está em paralelo aqui, ó, com esse chifre do capítulo 7, versículo 1, que fazia guerra contra os santos, que mudaria os tempos e a lei. Nos dias, né, esse chifre com essa boca que perseguiria, que faria essa obra contra Deus, no momento desse chifre aí agindo, chega um momento que Deus
mostra uma cena de juízo. No capítulo 7, versículo 9, diz assim, ó: continuei olhando até que foram postos uns tronos. O ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça como a branca lã. Uma descrição muito parecida com aquela de Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 1. Então, o ancião de dias vem. Milhares de milhares estavam em sua presença. Milhões de milhões estavam ali. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros é uma visão de juízo. E aqui no versículo 13 diz assim: estava olhando nas minhas visões da noite, quando um, semelhante ao Filho do Homem, veio nas nuvens dos céus ao ancião de dias e o fizeram achegar-se até ele. Então, na cena do juízo vem um como Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo vem para participar das cenas do juízo. O paralelo desses versículos aqui, depois da obra do chifre pequeno, que luta contra Deus, ele aparece aqui no capítulo 8, versículo 14. Até quando esse chifre vai ficar fazendo essa obra? Disse um santo ao outro santo: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, olha, a cena de juízo no capítulo 7 é tratado como purificação do santuário no capítulo 8. Tá? Quando ocorre isso daí? Isso daí ocorre depois de 2.300 tardes e manhãs. E quando é que se começa as 2.300 tardes e manhãs? Começa na ordem para reconstruir e restaurar Jerusalém. Capítulo 9 diz assim, ó: desde a saída da ordem para reconstruir e restaurar Jerusalém até o príncipe, o ungido, 7 semanas e 62 semanas. As praças, as circunvalações se reedificarão em tempos angustiosos. Já estava prevendo também a restauração, reconstrução do templo. Então, desde a saída da ordem para reconstruir e restaurar Jerusalém, é o início do período. O período começa lá, 457 a.C., tá? Você contando 2.300 anos, você vai bater em 1844. Mais especificamente, 22 de outubro de 1844, se nós considerarmos a data do Yom Kippur, né, do calendário, 22 de outubro é a data no calendário ocidental equivalente à data da festa da expiação no calendário judaico. Então, olha só, a profecia das 70 semanas, ela trata Jesus Cristo como ungido, como príncipe. E ela mostra a morte do ungido na metade da última semana. Ele fará aliança com muitos e fará cessar os sacrifícios e a oferta de manjares. Quando Jesus Cristo vem, cessa-se o sacrifício. Alguém pode ter continuado, mas já não tinha mais o significado, porque a matéria, ou seja, a pessoa de Jesus Cristo, cumpriu que antes era festa, que antes era simbolismo. Então, o simbolismo alcança o cumprimento em Cristo. Tá? Então, as 70 semanas, elas para selar a profecia. Como é que eu sei que a profecia dos 2.300 anos é aquilo mesmo? Porque os primeiros 490 anos, eles terminam marcando a última semana e no meio da semana a morte de Cristo. Fazendo isso, me ajuda a ter certeza que aquele decreto de Artaxerxes do ano 457 foi o decreto que vale. Então, eu meço lá 490 anos, bato no ano 34. Do ano 27 ao ano 34, 7 anos, a última semana. Jesus Cristo morre na metade da semana. Essa profecia aí, tá? Podia falar para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, tem a ver com a obra de Cristo. E é aí que Jesus Cristo morre. Feito isso, avança-se até 1844, que é o final das 2.300 tardes e manhãs, que é quando se inicia o ministério de Jesus Cristo, como o equivalente ao dia da expiação. Tá? Então, hoje, Jesus Cristo está cumprindo o equivalente à festa da expiação. Quando ele terminar de cumprir a expiação, então ele vai cumprir tabernáculos, ou seja, ele vai voltar, ele vai buscar os seus e vai levar para morar no céu durante 1000 anos.
E vai ser um momento de muita alegria, onde os salvos estarão com Deus. Depois ele volta e faz o novo céu e a nova terra. Então, recapitulando, as festas judaicas eram símbolos que no Evangelho, através da mensagem de Jesus Cristo dos apóstolos, nós vemos que Jesus Cristo cumpriu o lado simbólico daquelas festas. Tá? Jesus Cristo cumprindo a lei. E nós vimos aqui também que as 3 primeiras ali, a gente vê Jesus Cristo cumprindo já na era apostólica. E mais para frente, tá? Passa um período, veio então o anúncio do dia da expiação. Muitas pessoas pregaram por volta de 1840 que o dia do juízo estava próximo. O juízo está chegando, o juízo está chegando. E quando foi em 22 de outubro de 1644, então Jesus Cristo vem no final dos 2300 anos, o equivalente ao início do cumprimento da festa da expiação, e vem e começa a exercer o ministério do céu, que é o que é desdobrado em Daniel capítulo 7, a partir do versículo 9, que é Jesus Cristo se chegando para participar do juízo, onde abriram-se os livros. Quando terminar esse juízo, ele volta para buscar os dele e leva para morar os 1000 anos no céu. Tá? Então, essa explicação aqui resumida das festas judaicas e do cumprimento em Cristo. Agora eu vou destacar aqui 4 implicações desse conhecimento, dessa luz das Escrituras. 4 implicações. E aí você vai ficar impressionado. Isso aí me ajudou demais a entender esse tema. Primeira implicação. O tempo, o escopo da lei de Moisés, ela abrange 3.000 anos. Porque ela vai ali de Jesus Cristo cumprindo a Páscoa até tabernáculos, que é o milênio. 2.000 anos de dispensação cristã, 1.000 anos no céu, depois Jesus Cristo volta. Tá? Então tem essa cronologia, ela abrange um período de 3.000 anos. Não é o cumprimento daquelas festas em Cristo é uma coisa que aconteceu e está acontecendo. Tá? Isso é muito importante. Então, quando a Bíblia fala assim, Jesus Cristo fala, e eu vos afirmo que nem um i ou um tio jamais passará da lei. Como é que ele fala lá? Até que os céus e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo seja cumprido. Ou seja, até que o céu e a terra passem, porque o céu e a terra vão passar, esse céu e essa terra que você conhece vai ser mudado, até que esse dia chegue, nem um i ou um tio da lei jamais passará sem que tudo seja cumprido. Então, meu caro, o novo céu e a nova terra, só depois que cumprir tabernáculos. Então, essa é a primeira implicação desse conhecimento das festas. Elas abrangem 3.000 anos. Começa na morte de Jesus Cristo, ele cumprindo Páscoa e pães asmos. Depois cumpre primícias na sua ressurreição. Cumpre Pentecostes, quando envia o Espírito Santo. Ele exerce seu ministério no céu como sacerdote, como sumo sacerdote. E em 1844 ele começa a cumprir o equivalente à festa da expiação. Você sabe, o pátio estava fora do santuário. Jesus Cristo morreu no pátio, na terra. Aí ele sobe. Ele é cordeiro, mas ele também é o sacerdote, o sumo sacerdote das coisas eternas, das realidades de Deus, do santuário que existe no céu. Tá? Porque o dia da expiação da terra acontecia no santuário que Deus deu a Moisés a instrução: faça o santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo o modelo que eu vou te mostrar no monte. Mas o santuário do céu, quem entrou foi Jesus Cristo. Não com sangue de cordeiros e de bodes, mas com o seu próprio sangue. Então, o céu e a terra só vão passar. Só vai ter o novo céu e a nova terra depois que ele terminar a expiação e também cumprir tabernáculos. Bom, a segunda implicação é o seguinte, tá? Dizer
que o domingo é um dia santo, baseado na ressurreição de Cristo no domingo, e também que Jesus Cristo enviou o Espírito Santo num domingo, é festa judaica cumprida em Cristo. Ou seja, a pessoa que defende isso está presa na sombra. Você pode ver que o motivo para se guardar o domingo é esse. Jesus Cristo ressuscitou no domingo, e no domingo é o dia que veio o Espírito Santo. Aí quando você fala, não, mas o sábado da Bíblia é o sábado da lei de Deus. Aí a pessoa diz assim, não, isso aí é sombra, isso aí é lei de Moisés. Mas primícias e Pentecostes cumpridas em Cristo, tem mais lei de Moisés do que essa? Essa lei estava escrita numa folha de papel que foi colocada fora da arca. E a lei dos 10 mandamentos, que nasceu lá na criação, estava nas tábuas de pedra dentro da arca. Uma coisa é passageiro, simbólico, transitório, outra coisa é eterno. O domingo, como símbolo da morte de Cristo, é coisa que ficou em Cristo. Não tem nada que ficar aí na igreja aí, não, estamos aqui no domingo, defendendo o domingo, porque o domingo Jesus Cristo ressuscitou e também veio o Pentecostes. Isso aí é festa de Moisés cumprido em Cristo. No novo céu e na nova terra que Deus há de fazer, há de estar a vossa posteridade, o vosso nome, vocês e seus descendentes. E será que a cada sábado virá toda a carne adorar perante mim. O sábado estava antes do pecado, lá no Éden. Ele teve aqui durante todo o tempo. É mandamento de Deus. E vai ter no novo céu e na nova terra. O sábado é realidade, não é sombra. O domingo, com base na ressurreição de Cristo, com base no Pentecostes, é sombra. Então, quando fala lá em Colossenses 2,16, ninguém vos julgue por causa de sombras, dessas festas, desses sábados, porque o corpo é de Cristo. Ele está falando do domingo. O domingo é o verdadeiro sábado sombra. Isso aí é uma aplicação importantíssima. A pessoa precisa entender isso aí. Domingo é um sábado sombra. Ele era uma festa de Moisés, uma festa judaica, que Cristo chegou e falou, ó, agora alcançou o cumprimento. Não tem nada que ficar voltando, usando a mesma lógica que o mundo evangélico usa. Uma terceira implicação disso é o seguinte: as cenas do juízo em Daniel 7, 8 e 9, tá? Elas mostram essa realidade. E Levítico 23 tem 2 pontos de intersecção fortíssimos com as profecias de Daniel. E esses pontos de intersecção, eles são uma base, uma muralha de fogo contra a falsa interpretação profética. Olha só, quando Jesus Cristo morreu, ele não cumpre Páscoa? Páscoa, Jesus Cristo cumprindo Páscoa, é a 70ª, é a última semana de Daniel 9, os versículos finais ali. Então, na metade da semana, morrerá o ungido príncipe e fará cessar o sacrifício. As 70 semanas, elas têm uma ponte com Levítico 23 nas festas. E as 70 semanas de Daniel 9. E o capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel tem uma intersecção com as festas, com a festa da expiação. O que significa isso? Que enquanto Jesus Cristo está com sua obra, está desdobrando o seu trabalho, está acontecendo, as profecias estão acontecendo, tem um ponto de contato com a lei de Moisés. Isso é fantástico, porque isso aí elimina a falsa interpretação profética. Não existe descarta o preterismo, coisa que aconteceu só no passado. Descarta o futurismo, coisa que só aconteceu no futuro. Descarta o dispensacionalismo. Antíoco Epifânio, da onde? Aonde Antíoco Epifânio?
Jesus Cristo nem tinha começado sua obra ainda, ele nem tinha cumprido Páscoa, porque a Antiga Babilônia é antes de Jesus Cristo. O livro Daniel 9 coloca Jesus Cristo morrendo na metade da última semana, coloca o juízo no final do prolongamento da obra do chifre pequeno. Como é que coisas que aconteceram depois de Cristo, o próprio Cristo falou, né, quando vídeos o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, ou seja, o chifre pequeno que lutou contra o Altíssimo, prolongamento ali do Império Romano, né, foi o papado. O papado que obscureceu o ministério de Cristo. Foi ele que fez um sacerdócio que concorre aqui, que oferece perdão. Essa semana mesmo que passou aí, essa semana teve, né, dia do São Jorge. Faça oração para São Jorge. Você vai fazer oração para uma fantasia? Aquela ideia daquele pessoa montada no cavalo, lembra Apocalipse 19, matando o dragão, matando Satanás? Faça oração a São Jorge. Criaram uma figura que tem semelhanças ali, caricatura, né, da realidade de Cristo, e fala agora vá buscar a intercessão dele. Então, a igreja papal, ela obscureceu o ministério de Cristo. Ela sim perseguiu os santos do Altíssimo. Ela fez mudar os tempos e a lei. Ela cumpre a profecia. E os reformados, eles vieram, fizeram a reforma tirando muita coisa que era errada, eles mudaram, mas o domingo eles carregaram. Tá? Uma quarta implicação é o seguinte: quando eu já vi muito evangélico, inclusive em debate, dizer assim: Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e disse está consumado, a obra dele foi consumada. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente vê o desdobramento de Levítico, abrangendo esse período, 2000 anos de história, mais 1000 de milênios, 3000 anos, quando a gente vê que Cristo opera a sua obra na história, a obra de Cristo, a morte, ela é o cumprimento de Páscoa. Está consumado, consumei o sacrifício, está consumado Páscoa, mas a obra de Cristo continua. Ele ressuscitou para cumprir primícias, ele enviou, intercedeu, né, a Deus para poder cumprir Pentecostes, e para mandar o Espírito Santo. Ele exerce o ministério no santuário do céu, ele está lá participando do juízo, análise dos livros, junto com Deus e com os milhares e milhares de anjos. Ele ainda vai voltar, ressuscitar os dele para levar para o céu, para passar o milênio, para cumprir tabernáculos. Jesus Cristo, tá? Ele é pré-encarnado, ele já existia. O plano da redenção, né? O Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Deus já tinha plano, o pecado veio, eu vou me sacrificar em prol da raça humana. Isso já estava lá. E ele na morte, ele opera isso aí. Então Jesus Cristo agiu, age e agirá. Ele era, e há de vir. Então, assim, querer dizer que todo o plano da redenção ele termina, ele encerra na morte da cruz, não é. Tá? A morte seria, eu acho até mais interessante falar, converge. Ou seja, o ato mais difícil, o sacrifício maior, a virtude para perdoar os pecados foi conquistada ali. Mas a obra de Cristo continua. Tá? Sempre, enquanto ele estiver vivo, vai estar agindo. É isso. A ação dele é maravilhosa. Eu te falei esse tema aqui de forma muito resumida, até para no celular aqui que passa de meia hora ele corta. Mas enfim, tá aí, aceito os comentários, tá? As festas judaicas, o seu cumprimento em Cristo e implicações. 4 implicações, só recapitulando: o céu e a terra só vão, um novo céu e nova terra só vão vir quando Jesus Cristo cumprir tabernáculos. O está consumado de Cristo é consumado Páscoa, porque ele ainda ia cumprir as outras festas. As festas judaicas de Moisés, ela tem intersecção com as profecias bíblicas, e ela não dá espaço para falsa interpretação profética, porque ela tem uma ponte na 70ª semana e também no final dos 2.300 anos. Lembrando que as 70 semanas fazem parte dos 2.300 anos. Então, as 70 semanas selam e garantem que os 2.300 anos são data válida. Tá? Então, a morte de Cristo ali, no próximo ali do ano 31 da nossa era, do ano 27 ao ano 34, a última semana, e o final, 1650, garante
que não há que se falar em obra do chifre pequeno antes de Jesus, da encarnação de Cristo. Por isso, a antiga Epifânia não tem brecha. A lei de Moisés é uma muralha de fogo contra a falsa interpretação profética. Dispensacionalismo? Sai fora. É errado. Tá? Então, o domingo é a verdadeira sombra. Por quê? Levítico 23, 32 trata a festa da expiação como um sábado. Pode ler lá. E os outros dias também sábados, porque eram dias que não haviam trabalhos. Só que tudo isso aí ficou para trás. Por isso que o domingo hoje, evangelho pegar domingo, descartar o sábado de Deus dos 10 mandamentos, para pegar o domingo da sombra de Moisés, e eles acusam as pessoas que guardam o sábado do que eles fazem. Eles estão apegados à sombra, a explicação deles. Jesus Cristo ressuscitou no domingo, Pentecoste veio para o domingo, é pura festa judaica cumprida em Cristo. Então são essas as 4 implicações, tá? O escopo da profecia abrangendo longos períodos, 3.000 anos, mostrei aqui. Depois do milênio, que Jesus Cristo volta, vai queimar Satanás. Ó, o bode Azazel aqui. Aquela festa da expiação, ela tem um tipo também que lança a luz sobre a morte de Satanás queimada no fogo. Não vou entrar nesse assunto, desculpa, não vou entrar nesse assunto, mas assim, as implicações da correta compreensão de Levítico 23 é uma excelente base para expurgar da crença bíblica uma série de erros doutrinários. Deus abençoe a todos, muito obrigado pela atenção.